Tanabá. O que se sabe sobre a cidade perdida encontrada na Amazônia? Hoje vamos falar um pouco sobre as explorações do passado e ver que ainda nos dias de hoje elas trazem até nós fatos relacionados aos nossos antepassados, culturas diversas e costumes há muito tempo abandonado, mas que de alguma forma colaboraram com o que somos hoje. Claro, cada qual em sua região e seus diferentes costumes. É bom salientar que o que vamos ver a seguir não é uma afirmação do canal Verdade Secreta a respeito da existência de uma civilização, a qual existiu no meio da floresta amazônica, mas sim trazer à tona as teorias que historiadores e outros profissionais sustentam a respeito do assunto e que instigam a curiosidade de muita gente. Se cada um de nós concorda ou não com o apresentado é puramente de caráter pessoal, ok? Eu sou Inácio Dias e você é bem-vindo ao canal Verdade Secreta. Já te convido a se inscrever e ativar o sininho para não perder nada por aqui. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram, que você já faz parte para que nosso vídeo chegue a mais pessoas. Gratidão a todos os inscritos. Dado o recado, vamos lá. A floresta amazônica tem uma extensão que não abrange somente Brasil, como também países vizinhos como Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e por aí vai. Assim como os desertos africanos escondiam e ainda escondem diversas relíquias da civilização, porque não há também traços civilizatórios nos confins de uma floresta que não foi completamente explorada. Assim pensam alguns pesquisadores espalhados pelo mundo, entre eles também os brasileiros. Tudo começou com a descoberta de uma trilha denominada Caminho de Peabiru, que na verdade é parte de um grupo de caminhos utilizados pelas civilizações indígenas de antes do descobrimento das Américas, inclusive do Brasil. Peabiru foi a designação dada pelo padre jesuíta Pedro Lozano, cujo significado em tupi-guarani quer dizer Caminho do Gramado Amassado. Ele teria conhecido parte deste caminho durante as missões da Companhia de Jesus, da qual fez parte como historiador em suas andanças por alguns países da América do Sul, em meados dos anos de 1700. O Caminho de Peabiru é bastante discutido entre os historiadores até hoje, mas é quase que consenso que foi usado pelas civilizações da época, até que criou um corredor entre os Andes e o Oceano Atlântico, passando inclusive pelo solo amazônico em seus 3.000 quilômetros de extensão. O caminho cortava também os territórios onde hoje estão os estados do Paraná e São Paulo. Para alguns historiadores, como a jornalista pesquisadora Rosana Bond, o caminho pode chegar aos 4.000 quilômetros. Esse trajeto não foi marcado de forma oficial na época, mas de acordo com o antropólogo Mércio Pereira Gomes, surgiu entre os guaranis por meio de referências geolocalizadas como certos tipos de árvores, acidentes geográficos, rios e outros pontos de fácil reconhecimento por parte dos indígenas. Para ele, a finalidade mais importante do Caminho de Peabiru era tornar possível a conexão entre os índios do Atlântico com o Pacífico, por meio da qual compartilhavam suas diferentes culturas e conhecimentos. Ainda de acordo com a pesquisadora Rosana Bond, um pesquisador paraguaio de nome Aleixo Garcia teria naufragado na costa catarinense por volta de 1516. O homem logo passou a conviver com os indígenas da região e, ganhando a confiança deles após alguns anos, foi apresentado não só o Caminho de Peabiru de 1524, como também as peças em ouro e prata com características incas, ou seja, objetos de origem peruana em terras do sul do Brasil, o que reforça a teoria da conexão entre os povos da Amazônia setentrional com o sul do território brasileiro. De forma generalizada, as trilhas eram utilizadas para várias finalidades, desde o deslocamento entre os diferentes pontos nas tribos, como também para viagens mais longas e escambos. Por meio dessas práticas de trocas, os grupos deixavam o que produziam em determinado lugar, para mais tarde outro grupo ir ao local e pegar o que fosse do seu interesse, deixando também a sua contraparte.
Conforme hesitou em uma entrevista ao professor José Bessa Freire da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tratava-se de um ritual silencioso de troca de produtos, no qual não havia necessidade de contatos visuais ou físicos entre os grupos. Porém, além da história oficial do Caminho de Peabiru, há também outra um tanto mais fantástica, que se refere não só a caminho, como também a uma determinada localização, ou melhor, a uma certa civilização que teria existido na floresta amazônica. Ela tem levantado tantas suspeitas por curiosidade de estudiosos pesquisadores e também parte da comunidade científica. Estou falando da cidade de Ratanabá, antiga capital do mundo. As pesquisas a respeito desta cidade e, consequentemente, da civilização que criou, denominada Muriu, vêm sendo amplamente divulgadas por meio de uma sociedade de pesquisas conhecidas por Dáquila, instituída no Brasil e dirigida por Urandi Fernandes de Oliveira. O nome Dáquila, de acordo com seus membros, pode ser compreendida como sendo um centro de pesquisas tecnológicas, um laboratório de ideias onde assuntos como política social, estratégia política, economia e assuntos militares, tecnológicos e culturais são o cerne de sua existência. Os Murius, por sua vez, foram civilizações possuidoras de tecnologias avançadas, que construíram caminhos sobre malhas magnéticas existentes em praticamente todo o planeta Terra, os quais interligavam as cidades de seus reinos, entre eles a Ratanabá na Amazônia. Em boa parte do Caminho de Peabiru são encontradas diversas evidências de estilizações mais antigas, da época dos Murius e posteriores a ele, com características que se assemelham em certos pontos, especialmente aos geoglifos. Estes são símbolos que sustentam uma espécie de linguagem utilizada na antiguidade e que denotam uma forma singular de comunicação. Muitos geoglifos encontrados em Peabiru aproximam-se em aparência e forma aqueles vistos nas famosas linhas de Nazca no Peru, porém em proporções dimensionais menores que as peruanas. E foi estudando o Caminho de Peabiru que os pesquisadores da Dáquila chegaram em um local no atual município de Costa Marques, em Rondônia, conhecido por Forte Real Príncipe da Beira, uma fortificação de formato no mínimo curioso, de estilo conhecido como abaluartado. Construções desse estilo são encontradas em diversas partes do mundo, como em Portugal, Itália, Espanha, Países Baixos e França. Apesar da história oficial não vincular essas fortalezas aos Murius, é intenção dos pesquisadores do Centro de Pesquisa Dáquila fazer uma expedição a partir de Costa Marques, juntamente com o propósito de conferirem tal vínculo, já que, segundo alguns dos membros da sociedade de pesquisas, foram encontrados túneis por baixo da fortaleza e os conduziram a galerias e salões, dentro dos quais encontraram também artefatos com prováveis indicações que podem levar a Ratanabá. Eles acreditam que ao menos um desses túneis pode levar à antiga cidade, que hoje se encontra soterrada em algum local próximo dali, sob a floresta amazônica. Quanto à civilização que lá existiu, ela pode ter tido algum vínculo com seres extraterrestres, que, de acordo com várias teorias de pesquisas, tiveram e ainda têm influências sobre a evolução humana. Assim como as pirâmides do Egito, as teorias levantadas a respeito dessas civilizações mais antigas leva a acreditar nessa possibilidade, principalmente se pensarmos em como seus blocos foram construídos e erguidos um sobre o outro, sem que houvesse naquela época instrumentos e maquinários que possibilitassem a conclusão de tais obras. Só para efeito de curiosidade, no Egito de 3.000 anos atrás, e não havia o aço e nem o ferro que hoje temos disponíveis, muito menos ferramentas de precisão que fizessem recortes tão perfeitos de materiais tão duros quanto blocos de granizo, por exemplo. O bronze, matéria-prima das ferramentas da época, não era capaz de perfurar ou recortar tais blocos. Então, muitos são aqueles que acreditam ter havido uma interferência de outro mundo nas construções antigas, e por que não na formação de cidades inteiras que já demonstravam a presença de tecnologia avançada para a época.
Ratanabá, ao que parece, teria sido construída há alguns milhões de anos e bem por isso não é visível por meios aéreos, muito menos caminhando pela superfície da floresta. Ou seja, a cidade pode estar a centenas de metros abaixo da superfície. Dado que nestes últimos milhares de anos, a própria floresta e as mudanças significativas da geologia do planeta teriam coberto toda a área ocupada pela cidade. Isso aconteceu também em várias outras descobertas, até mesmo as pirâmides, que tiveram de ser literalmente desenterradas da areia, para enfim revelar ao mundo todas aquelas riquezas não só cultural, como também material. Atualmente, a sociedade Dakhla está em busca de recursos financeiros e também humanos para que possa dar início a uma grande expedição, com a finalidade de trazer à tona a suposta existência e riqueza de Ratanabá. Se isso realmente acontecer, é certo que a história como a conhecemos nunca mais será a mesma. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Deixe nos comentários sua opinião sobre as grandes descobertas do mundo e se esta pode ser uma que irá mudar o seu jeito de ver o passado. Escreva aqui embaixo. Um grande abraço, muita luz e sabedoria sempre e até o próximo vídeo.